Vamos juntos ler um texto sagrado que está inserido no segundo livro da Bíblia. O livro de Êxodo, nós chamamos de Êxodo, que é um termo latim, leva o tema principal do livro. Êxodo quer dizer saída. É o tema principal deste livro, mas o seu nome original é Shemot. Shemot quer dizer nomes. O livro de Êxodo não chama Êxodo, chama nomes. Porque a primeira frase do livro são estes os nomes dos filhos de Israel. Então, a primeira frase é a sentença do livro. O livro dos nomes, capítulo de número 32, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Êxodo 32, do 1 ao 10. Para sempre seja bendito o nome do nosso Deus. Para sempre seja glorificado o nome daquele que vive e reina para sempre. Quem veio conversar, diga amém. Vocês estão de parabéns. Parabéns. Sinceridade é uma coisa muito forte. Eu fico feliz. Sinceridade. Brasileiro é sincero mesmo. Deixa eu achar mais algum outro adjetivo para elogiar vocês. E já desanima logo o pregador de cara. Oi, irmãos. Vamos fazer alguma coisa. Muito bem. Vamos ficar de pé então, vai, para ver se você dá uma fortalecida aí na atenção. Êxodo 32, do 1 ao 10. Quem encontrou, diga glória a Deus. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então lhe disse Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxeram a Arão. E este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um. Eu vou ler de novo. Arão, vendo isso, edificou um diante dele, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber. Logo depois se levantaram e foram se divertir. Então disse o Eterno a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes havia ordenado, e fizeram para si um bezerro fundido, e o adoram, e lhe sacrificam. E dizem: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Eterno: tenho visto este povo, e eis que é povo de coluna dura, de dura cerviz. Veja o versículo 10, como ele é empolgante. Agora, pois, Deus falando para Moisés: agora, pois, deixa-me, me permita, me autorize. Eu preciso, Moisés, da sua autorização. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. E de ti, Moisés, eu farei uma grande nação. Antes de você sentar, esse versículo 10 é intrigante. Deus, dono de todas as coisas, todo-poderoso, pedindo autorização para um ser humano para fazer alguma coisa. Você já viu isso em alguma outra parte da Bíblia? Já viram? Por que que Deus pede a Moisés uma autorização? Redobre sua atenção.
porque o diabo não respeita a capa, porque os homens não respeitam unção, mas Deus respeita. Deus reconhece. O diabo tem que respeitar, mas não quer se sujeitar a respeitar. O homem é obrigado a respeitar, mas não quer se sujeitar a respeitar. Mas Deus reconhece a capa de autoridade que Ele coloca sobre um homem. E quando essa capa tem peso, o próprio Deus se submete à autoridade que Ele mesmo deu. E Ele respeita. Se Deus tiver que fazer alguma coisa, Ele vai começar fazendo isso que Ele tem que fazer com a valia da autoridade que Ele constitui. Feche seus olhos, vamos orar. Baruch Adonai Hamevohav, Leolan Vaed Baruch Shen Kavod Malchut Leolan Vaed. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco, Senhor, nessa noite de uma forma clara, concisa, poderosa. Ó Deus, venha ao encontro das nossas necessidades. Fala não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saiamos daqui diferentes. Para a glória do seu nome te agradecemos. Amém. Amém. Só os salvos sentam dando glória a Deus. Gostaria de começar nessa noite fazendo uma indagação, uma pergunta. Uma pergunta que a princípio parece ser fácil de ser respondida, mas não é fácil de ser respondida. Mesmo assim eu vou fazer. A pergunta é: qual é a maior riqueza que um ser humano pode possuir na sua vida? Alguém vai me dizer aqui a salvação. Eu não sou vidente, mas já estou lendo a sua mente. Salvação. Outro vai dizer Espírito Santo. Outro vai dizer família. Outro vai dizer o Evangelho. Outro vai dizer a maior riqueza de um homem é a saúde. Muitas respostas serão dadas no grupo de pessoas que me ouvem aqui nessa noite. Respostas coerentes. Realmente a salvação é uma riqueza. Realmente a família também é. Realmente o ministério é. Realmente o Espírito Santo é uma riqueza. São riquezas. Mas a pergunta é: qual é a maior riqueza que um mortal pode possuir? Porque a maior riqueza que um mortal pode possuir não é o Espírito Santo. Não é a salvação. A maior riqueza que um mortal pode possuir não é a família. Não é a igreja. Não é o Evangelho. Não é o poder de Deus. Não é nada disso. Agora você olha para mim e pensa: é um herege. Vamos jogar ele na fogueira. Antes de você me jogar na fogueira, em um mundo virtual que existe aqui dentro de você, permita-me lhe dizer qual a maior riqueza que um homem pode possuir. Aproximadamente 6 anos antes da Segunda Guerra Mundial explodir, Adolf Hitler já conseguia persuadir multidões de pessoas no leste europeu. Era um grande orador. Pelo rádio ele conseguia impelir corações para perseguir e matar judeus na Polônia, na Alemanha, na Hungria, República Tcheca. E uma dessas persuasões, 6 anos antes da guerra explodir, um vilarejo no leste da Alemanha foi invadido por alemãos e que viviam lá eram judeus. Naquela noite os alemães mataram 36 judeus, saquearam a cidade, quebraram tudo. E dentre muitos feridos, um homem chamado Yaakov ficou gravemente ferido. A sua família foi salva daquele saque por não estar ali. Estava só ele em casa. Quando eles voltaram, souberam da notícia, 36 óbitos, muitos feridos, dentre eles Yaakov. Eles tomaram uma
decisão, uma atitude. Pressentindo a destruição que viria sobre o povo judeu, eles partiram da Alemanha e vieram para a Argentina. A Argentina é uma das maiores colônias judaicas do mundo. E 6 anos depois a guerra mundial explodiu. 6 milhões de judeus foram mortos. Porém, aquele homem religioso, espiritual, aquele homem de Deus, que se chamava Jacó, que estava só em casa, buscando a Deus. Este homem, por causa das muitas pancadas que levou na sua cabeça, agora a única palavra que consegue falar são palavras que ninguém entende. Apesar daquela cena ter salvado toda a sua família, Jacó pagou um preço muito alto pela salvação da sua família. Jacó pagou para salvar a sua família a sua maior riqueza. Como eu disse, a maior riqueza do homem não é o Espírito Santo, não é a igreja, não é a família, não é a saúde. A maior riqueza do homem não é Jesus. A maior riqueza do homem é a consciência. Porque se você não tem consciência de quem é Jesus, ele não vale nada para você. Porque se você não tem consciência do que é salvação, ela não vale nada para você. Se você não tiver consciência do que é família, ela não vai valer nada para você. A consciência é o poder que temos de dar valor às coisas. Se você tem consciência da riqueza que é o Evangelho, então você vai tratar ele diferente. Se você tem consciência do que é liberdade, você vai dar valor a ser livre. E muitas pessoas não têm consciência do que é saúde, porque se drogam, porque bebem, porque se prostituem. Muitas pessoas não têm consciência do que é liberdade, só vão ter quando forem presos. Muitas pessoas não têm consciência do que é salvação, porque só vão saber de fato o valor da salvação quando estiverem no inferno. Muitas pessoas podem vir para o culto para ficar dando risada e brincando e conversando enquanto o pregador prega, mas só vão ter consciência quando no dia precisarem de uma palavra e não tiverem. Então a maior riqueza de um ser humano é algo que Deus só colocou nos homens, não colocou nos vegetais, não colocou nos animais, não colocou nos astros, não colocou nas estrelas, e muito menos nos seres que ele criou, só colocou no homem. Um poder que nós chamamos de consciência, que em alguns pontos é tão alto, tão poderoso, que se torna um tribunal dentro de nós. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, você pode ser julgado pela sua própria consciência. O texto que nós acabamos de ler conta muito bem, exprime muito bem o que é consciência. Israel é um bando de escravos. 2 milhões de hebreus são escravos em Êxodo 32. 2 milhões. E não é uma escravidão que durou uma semana, 15 dias, 10 dias ou 20 dias. É uma escravidão que já passou de 4 séculos. São muitas gerações de escravos. Alguns deles nem sabem de onde vieram. Alguns deles não têm nem consciência de quem é o Deus dos seus antepassados. O que quer que eu pare e diga amém? Então, a escravidão cauterizou a consciência deles. E a consciência deles está presa à sua realidade. São escravos. Qual é a expectativa de vida de um escravo? Qual a expectativa de felicidade de um escravo? Aí o que Deus faz? Redobre sua atenção. Deus desce na terra, como está descendo aqui nessa noite. Visita Moisés, usa Moisés, liberta o povo. Só que quando liberta, não é simplesmente libertar, não. Os direitos trabalhistas de 2 milhões de escravos devem ser pagos pelo Egito. E não só os direitos trabalhistas de 1 ou 2 anos de trabalho, mas de 430 anos de trabalho.
A saída de Israel do Egito simplesmente quebrou o Egito. O Egito era um até 1500 antes de Cristo e o Egito se tornou outro 1500 depois de Cristo. Porque 1500 antes de Cristo, quando Israel ainda é escravo do Egito, o Egito é uma mega potência, mas quando sai, nunca mais o Egito é a mesma coisa. Por quê? Porque, grave o que eu vou dizer, porque a maior riqueza de um reino são os seus servos, os seus escravos. Por isso que Satanás não ajunta tesouros, Satanás quer juntar escravos. Quanto mais escravos tem, mais forte o reino é. Porque tesouro não gera tesouro, mas escravos gera tesouro. 430 anos de trabalho, de pagamento de trabalho, quebra o Egito, porque todo ouro é dado e não paga conta. Toda prata é dada e não paga conta. Todo bronze é dado, não paga conta. Todo gado é dado, toda ovelha, até as galinhas, as panelas velhas, tudo para pagar a conta. E diz em Êxodo 10, versículo 24, nenhuma unha do que é de Israel ficou para o Egito. Simplesmente quebrou o Egito, arruinou. Você pode imaginar, redobrando a sua atenção, um bando de escravos que ontem eram escravos e agora ganharam na Mega Sena sozinho. Porque quando Israel vai saindo do Egito, parece uma escola de samba. Todo mundo com aquele chapelão de ouro do faraó, com cordões de ouro dessa grossura no pescoço, mas ainda arde as marcas da chibata nas costas. E eles estão cobertos de ouro saindo. Agora não precisam mais morar em casa de pau a pique, agora vão ganhar um país, uma terra. Alguém pode dizer glória a Deus? Veja só, estão livres. Não tem mais ninguém para humilhar, para bater, para cuspir, para chutar, para dar nas costas. Não tem mais ninguém, agora são livres. E mais, não só livres, porque a liberdade é uma grande riqueza. Não só livres, mas livres e ricos da noite para o dia. Mas tem um problema aí. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E aí é que está o problema. O problema todo está aqui, na consciência. Quando a Bíblia disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alguém douto, com mente cauterizada, vai pensar que a Bíblia está falando que Jesus está libertando pessoas da droga, da prostituição, pessoas do fumo e pessoas do álcool. Jesus veio libertar essas pessoas. E eu quero somente arrepiar os seus cabelos em dizer, não é isso que a Bíblia está falando. Porque temos que ser honestos em reconhecer que existem casas de recuperação que não usam o nome de Jesus e que também libertam pessoas dos vícios. Não usam o nome de Jesus. Usam técnicas e conseguem libertar pessoas. Os alcoólatras anônimos, termos de autoajuda, libertam pessoas. Então Jesus vai morrer na cruz para dividir a glória dele com os alcoólatras anônimos. Quando a Bíblia diz, pois o Filho vos libertar, a Bíblia está falando de cadeias que estão aqui dentro de nós. Nós somos seres que depois da queda do Éden, vivemos em uma prisão. Porém, a nossa prisão tem aviões. A nossa prisão tem shopping center. A nossa prisão tem pistas, carros. A nossa prisão tem florestas, tem Disney. A nossa prisão tem praia. Mas é a nossa prisão. É a nossa realidade. É o nosso mundo. Não conseguimos enxergar o outro lado da cerca. Não conseguimos entender que o céu é algo que nunca subiu ao coração do homem. Porque quando falamos de céu, você assimila o céu às coisas desta prisão. Acha que o céu é todo mundo de branco cantando. Aleluia, aleluia. Ô, se o céu foi isso aí, irmão, vai ficar difícil porque eu não sei cantar. Isso não é o céu.
Mas somos acostumados a viver em prisões. Prisões. Que o Espírito de Deus está descendo aqui para nos libertar delas. Nós nos prendemos a cada besteira, que eu não vou nem perder tempo falando. Israel sai do Egito coberto de ouro, mas são um bando de escravos. Entende o que eu estou dizendo? Parece a história da nossa vida, às vezes. Deus vem, toma da mão do Egito, do faraó, e entrega nas nossas mãos. Só que depois que Deus entrega nas nossas mãos, nós continuamos achando que somos escravos. E não sabemos administrar o que Deus entregou na nossa mão. Porque escravo não nasceu para administrar. Escravo nasceu para produzir para os outros. Então, logo, é uma questão de tempo, nós perdemos tudo que Deus nos deu. Nós deixamos esvair por entre os dedos tudo que Deus nos deu. É uma questão de consciência. Diga para quem está perto de você, é uma questão de consciência. Porque não demora muito, quando Israel sai do Egito, que Moisés sobe no cume do monte, e demora 40 dias para descer, a maior riqueza estava por vir, não era o ouro do Egito. Quem está me entendendo, diga amém. Mas era a palavra que seria revelada no cume do Sinai. Porque valor, irmã, é uma coisa e preço é outra. Preço são coisas que são negociáveis. Você nunca pode falar assim, eu paguei o preço. Isso está errado, você não pagou preço. Porque preço é algo que você negocia. Agora valor é algo inegociável, que você nunca pode negociar. Preço é algo inconstante, valor é algo estático, definido, que não se muda. Quem está me entendendo, diga amém. Israel chega e para no Sinai. Fica ali parado. Moisés vai para cima da montanha. Vai trazer a palavra. Para quem não sabe, porque as pessoas acham que só saiu Israel do Egito, não. Os judeus tinham muitos amigos de outros povos e raças que foram escravizados. Entre eles estavam também os ciganos. Quando Deus avisou para os hebreus, o anjo da morte vai passar, bota sangue, os hebreus avisaram, no fronte de trabalho, para também os estrangeiros escravos. Todos os escravos do Egito colocaram sangue e o anjo não matou, mesmo não sendo hebreus. Quando Israel vem de lá para cá, 70 nações saíram junto com Israel. E quando Moisés desce com os 10 mandamentos, ele não lê os 10 mandamentos só em língua hebraica. Moisés fala os 10 mandamentos em 70 idiomas. Você sabe que Moisés não estudou no Harvard, Oxford, não estudou. Moisés era um leigo, um homem simples. Já tinha esquecido tudo que ele havia estudado no Egito. Mas o Espírito de Deus colocou uma capa sobre ele. Deixa eu ver quem está entendendo. Ele deu uma capacidade de fazer o que ninguém conseguiria fazer. Só aqueles que acreditam é que podem glorificar o nome do Senhor. Esse negócio de capa é relativo. Deus dá para quem quer. Não é? Veja a história. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, só abrindo um parênteses, quando ele sai, ele faz uma capa de 12 cores. Você não sabia disso. Porque essa capa só vai aparecer 3 gerações na frente. Mas essa capa já existia antes de Jacó dar para José, com Abraão. Era o símbolo das promessas de Deus sobre a vida dele. E Abraão não era o primogênito de Terá. Mas assim mesmo Abraão fez uma capa para ele e partiu. Quando ele partiu, veja só como Deus, é Deus que escolhe. Abraão tem 2 filhos, um primogênito que não é Isaac, um primogênito que chama-se Ismael. Isaac não é o primogênito. Só que Abraão vai e dá capa para Isaac. Isaac tem filhos, a mesma capa que herdou do pai, que é o significado da sua unção e da continuidade da sua dinastia. Quando Isaac tem filhos, o primogênito de Isaac chama-se Esaú e não é Jacó. Mas quem é que recebe a capa? Jacó. Aí Jacó tem 12 filhos. Esse já era mais nordestino. Aí Jacó tem 12 filhos. Quem é o primogênito de Jacó? Rúben. Mas quem é que recebe a capa?
José. Sabe por quê, irmão? Levante a mão se você acredita no que eu vou dizer. Porque o pai dá capa para quem ele quer. Porque o pai, aleluia, conhece os corações e dá capa para quem ele quer. E às vezes você olha para alguém e diz: eu não entendo porque esse fulano tem isso e eu não tenho. É porque ele tem a capa, aleluia. E quem tem a capa, aleluia, escolhida por Deus, faz a diferença. Quando Israel chega no pé do monte, Moisés demora para descer. Um deles diz assim: sabe de uma coisa, nós estamos aqui cobertos de ouro, agora nós somos tudo milionários. Ficamos ricos. Olha só o que eu vou dizer: riqueza só é boa quando você a constrói. Quando ela cai do céu como um presente, a pessoa se arrebenta toda. Por quê? Porque a riqueza, quando ela é construída, ela vai deixando cadeias para trás. Mas quando ela não é construída, que ela cai na cabeça da pessoa, a pessoa se arrebenta toda. Por quê? Porque ela se afoga na própria água. É incrível isso, né? Se Deus ainda não deu para mim, para você, o que Ele prometeu que ia dar, é porque nós ainda não estamos preparados para receber. Porque quando estivermos preparados, Ele vai entregar. Porque Deus só entrega quando estamos preparados para receber. Agora Israel sai, chega lá, demora, alguém se levanta e diz: vamos fazer o seguinte, esse tal de Moisés não vai vir mais não. Vamos fazer um Deus que vai adiante de nós. Arão deve dizer um Deus. Deus é a maior riqueza de alguém. Ele cerca o Arão e diz: então está aqui o nosso ouro, ó, com a própria mão. Está aqui o nosso ouro. Faz para nós deuses que vão adiante de nós. Quem quer que eu pare, diga amém. O que Arão faz? O próprio ouro que Deus deu, que tomou do Egito e deu para Israel, esse próprio ouro não demora muito no pescoço, nos braços, na cintura de quem não tem consciência. Eu vou dizer a frase de novo: esse próprio ouro, essa própria riqueza que Deus tomou do Egito e entregou para Israel, não demora muito na vida de quem não tem consciência. Quem não tem consciência bota para perder logo. São escravos. Escravos pensam assim. Deixa eu lhe contar só 3 exemplos aqui, enquanto você presta atenção no que eu digo. Lá no Rio de Janeiro tem uma cantora de funk. O nome dela é Tati Quebra-Barraco. Tati Quebra-Barraco vende muito CD no Rio de Janeiro. Ficou rica. Muito rica. Mas sabe aonde Tati Quebra-Barraco mora? Na favela. É. Por fora não tem nem reboco a casa. Por dentro tem televisão de plasma, ar-condicionado. Mas é na favela. E um dia, alguém perguntou a ela assim: por que você não muda para Barra, para Copacabana? Sabe o que ela disse? Porque eu sou favelada. E favelado sempre é favelado. Em São Paulo, teve uma época que, talvez seja até do seu tempo, se você é paulista, teve uma época que a prefeitura lançou um programa chamado Singapura. O que era o programa Singapura? O programa Singapura era a urbanização das favelas em São Paulo. Eles chegavam na favela, contavam quantos habitantes, quantas famílias tinha na favela, faziam prédios e tiravam as pessoas dos barracos, desmontavam a favela e botavam as pessoas num prédio. Ou sabiam o que eu vou dizer? Muitas pessoas saíram dos barracos de madeira e foram para os apartamentos, para os prédios. Mas não deu 8 meses, irmão. Sabe o que eles fizeram? Venderam os apartamentos e fizeram a outra favela do lado dos apartamentos. E alguns, quando foram entrevistados, perguntaram: por que vocês fizeram isso? Eu não aguento esses apartamentos com janela, essas coisas tudo limpinhas, eu não aguento isso. Favelado é sempre favelado.
É uma frase que tem lá em São Paulo. Favelado, sempre favelado. Tem a história de um judeu andando na cidade, mas rico, milionário, andando na cidade. Aí passou e viu um homem cozinhando comida em uma latinha de ervilha na rua. O homem, a cara de um irmão dele que morreu, que ele amava demais. Aquilo ficou moendo dentro da cabeça dele. Ele parou e falou, vou voltar lá. E voltou, viu o mendigo todo sujo, falou, ó, vem cá, rapaz. Pegou pela mão dele, falou, vou levar você, vou deixar você morar no apartamento meu que tem ali no centro. O mendigo não entendia nada. Foi junto com ele. Chegou lá, um apartamento maravilhoso, forno, micro-ondas, geladeira, montado, mobiliado. Falou pro mendigo, a partir de hoje você não é mais mendigo. Vai raspar essa barba, cortar esse cabelo, tá ali roupa nova, limpa. Ó, aproveita, tá? Eu vou deixar você aqui e amanhã eu volto de novo. Foi embora. 2 horas depois o síndico liga. Corre. Quando ele vem chegando, da janela do apartamento uma fumaceira preta danada. Com a copa ele abriu a chave. Quando abriu, o mendigo tinha defecado em cima do tapete persa e estava do lado das besteiras que ele fez, esquentando comida em uma latinha de ervilha em cima do tapete persa. Em cima do tapete, esquentando aquela fumaça preta. Ele entrou gritando desesperado. Que é isso? Por que você está fazendo isso? Olha ali forno, olha ali comida, olha ali. O mendigo levantou e disse, por acaso eu pedi para você para vir para cá. Eu não sei mexer nessas coisas não. A minha vida inteira foi esquentando comida em latinha de ervilha. Você quer que de uma hora para outra eu me torne como um de vocês? Sou mendigo. Minha vida inteira é essa. E quer saber, eu não vou ficar aqui não. Vou embora. Voltou para as ruas. Não parece engraçado, mas tem muita coisa a ver com a gente. Porque o nosso Deus vem e nos tira de uma condição e nos coloca em outra. Mas como a nossa consciência continua de escravo, a gente continua querendo esquentar comida em latinha de ervilha em cima do tapete persa. A gente ainda continua querendo comer resto que cai da mesa. E estamos aqui, em cima do tapete persa de Deus. Não vou esticar não. Pegaram o ouro, derreteram e fizeram um bezerro. 32 quilos de ouro. Eu fiz as contas. No Brasil, 1 grama de ouro custa R$60. Gastaram quase 3 milhões de reais para fazer um bezerro. Quando fizeram um bezerro, disseram, vamos fazer um altar diante dele. Vamos fazer um altar diante deles. Por quê? Porque ele sabe que o altar é onde as coisas são decididas. O altar é a identidade dos corações. O altar é o ponto de contato. Eles fizeram um altar e disseram, amanhã de manhã, bem cedo, a gente se levanta e vamos fazer uma festa. De manhã bem cedo se levantaram e sacrificaram. A Bíblia diz, trouxeram ofertas pacíficas. Trouxeram ofertas de holocaustos e sacrificaram diante daquele Deus, daquele bezerro, de 32 quilos de ouro maciço. Uma parte que estava com Josué disse, o meu ouro eu não vou fazer bezerro nenhum, eu vou esperar Moisés. Alguém disse, deixa de ser bobo, rapaz, Moisés vai demorar, Moisés não volta mais, Deus tomou ele para ele, deixa Moisés para lá, vem com a gente. Ele, não, a gente vai ficar aqui, não vou me envolver em rebelião. Não vou me envolver em rolo, vou ficar na minha aqui esperando Moisés. Se demorar 40 anos, eu espero os 40 anos. Aqueles que estavam com Josué, diga comigo, aqueles que estavam com quem? Veja que do montante existia um pequeno grupo que de fato estava libertado das algemas do Egito.
Ora, disseram, vamos sacrificar. Pegaram animais, pastor Rondinelli, furaram a jugular e comeram a carne. A Bíblia diz que eles pecaram em 3 níveis. Comeram, beberam e se divertiram. Comer é pecado, irmãos? Hã? Beber é pecado? Pode falar, não tenha medo, não é pegadinha não. Vou dizer de novo, comer é pecado, irmãos? Beber é pecado, irmãos? Se divertir é pecado, irmãos? Não é. Mas quando você tem uma unção para enxergar debaixo das linhas, você vai ver que essas 3 coisas se tornaram pecado. Não só pecado. Pecado é um nível, transgressão é outro e abominação é outro. Pecaram quando comeram. Por quê? Porque comeram sangue. Comer não é pecado, mas comer sangue é pecado. Você sabia disso? Atos capítulo 15. Você não pode comer sangue, porque quando você come sangue, você peca. Isso para cristãos também, não é só para judeus não. Porque a Bíblia diz que a vida de toda carne está no sangue. Portanto, comer chouriço, tem isso por aqui? Chouriço é pecado. Galinha no molho pardo, que fala? É pecado. Sangue é pecado. Qualquer coisa que vai sangue é pecado. Por quê? Porque o sangue é a vida. Se é o sangue de um animal, a vida daquele animal, a força daquele animal é transferida para você. Está entendendo? Ninguém pode dar o que não tem. Quando você quando você ingere um alimento, você está ingerindo a força e a energia daquele alimento. A força e a energia de um animal você tem, porque é a vida, ninguém pode dar vida. Se você não come, você não tem vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então comer sangue é pecado. Pecaram aqui, por quê? Porque furaram a jugular dos animais e já botaram a jarra embaixo e começaram a comer o sangue dos animais. De frente para o bezerro. Aí a Bíblia diz que um abismo, não demorou muito, beberam. Beber é pecado, irmão? Hã? Não é. Mas se embriagar, é. Por que se embriagar é pecado? Olha para mim, você confia em um motorista bêbado dirigindo do seu lado? Você confia em um bêbado dirigindo um avião para você? Hã? Não? Por que não? Porque bêbado não tem consciência. Bêbado é irresponsável. Alguém sem consciência é alguém irresponsável. Começaram a beber. Com a boca toda suja de sangue, começaram a beber. Agora é um bando de bêbados, de pé diante do bezerro. Olha lá, é um Deus desse que a gente precisa, tá vendo, pessoal? Porque aqui a gente faz tudo, esse Deus não fala nada. Ó. Ele olha e não vê. Ele tem boca e não fala, tem pé e não se move. Aleluia, eu preciso lhe dizer que o Deus que está aqui tem olho e vê, boca e fala, mão e estende. E se ele tiver que falar, ele vai falar e ele vai fazer o que ele tem que fazer. Melhor é ser repreendido por Deus do que ser aprovado por Ele. Aí, pessoal, é um Deus desse que a gente precisa partir para o nível 3. Pecado, comeram sangue. Transgressão, beberam e se embriagaram. Agora vão partir para a abominação. Sabe o que fizeram? Alguém tem uma ideia? Divertir-se. A Bíblia, quando diz se divertir, a Bíblia está aliviando na tradução. Porque essa diversão deles aqui foi mais ou menos o que aconteceu diante de Baal. Vamos todo mundo tirar a roupa. E ficou todo mundo nu, bêbado. Aí coabitaram crianças, animais, senhoras, tudo diante do bezerro. Aquilo foi fedendo para Deus. E lá em cima do monte, Deus disse para Moisés, desce agora, porque esse teu povo, ó, Deus já até se tirou fora, esse povo não é meu, é teu. Esse teu povo aí já se esqueceu de mim. Desce lá agora e acaba com eles. Se você não acabar, eu vou matar todos. Não vou deixar ninguém, só você. Quando Moisés desce, está surpresa. Olha, eu vou falar uma palavra forte aqui. Existe tempo de Moisés subir. Mas um dia ele desce. E na hora que ele desce, o susto é grande.
Não, você não entendeu. Eu não estou falando de alguém com a barba comprida. Porque quando a Bíblia fala de Moisés, a Bíblia não está falando de alguém com a barba comprida. A Bíblia está falando de uma unção. Ela pode desaparecer por poucos dias, mas quando ela volta, irmão, ela volta para colocar as coisas no lugar. Não subestima Deus não, viu, amigo? Não subestima Deus não, porque Ele só está dando corda para você. Difícil é quando Ele puxa. Eu nunca vi alguém escarnecer Deus, brincar com fogo e não se queimar. Quando Moisés reaparece, os bêbados falam: ih, sujou. Sujou, agora o homem voltou. E os que estavam com Josué fora da festança falaram: o nosso Deus respondeu a nossa oração. Quantos podem glorificar a Deus aqui nessa noite? Moisés desce, está todo mundo bêbado. Fala para o remanescente: vocês, parece a história de ontem, pega a espada e mata eles ali no rio. O bezerro de 32 quilos derretido, misturado com o próprio sangue no rio, jogado fora. Estou perto para terminar. Moisés sobe de novo, e quando Moisés sobe de novo, pastor Alexandre, Deus diz assim: eu quero que você faça uma arca de ouro. Só os querubins da tampa do propiciatório devem pesar 32 quilos. Exatamente o peso do bezerro. Olha o que Deus diz: em cima da tampa de ouro eu vou vir e vou falar com vocês. Entendeu? Quando Moisés desce, ele pergunta assim: Deus quer uma arca de ouro. Só que o ouro foi derramado e jogado tudo no rio. E agora? O remanescente fiel aparece e diz: foi jogado no rio e usado para fazer o bezerro, o ouro deles. Mas o nosso está aqui. O ouro deles, aleluia, não falava, mas o nosso vai falar. Pegaram ouro, juntaram para fazer uma arca para Deus. Você sabe, irmãos, eu descobri há pouco tempo no Brasil, está escondido ainda do mundo, mas eu descobri que no norte do país existem escritos antigos dentro de cavernas com a idade de 3.000 anos. Incrível que os escritos que estão escritos dentro dessas cavernas são textos da Bíblia, basicamente da fé judaica. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Lá no norte do Brasil. Descobriram agora, lá no norte do Brasil, essas cavernas escritos trechos da palavra de Deus. E aí surgiu uma vertente de pesquisas dizendo que os portugueses não descobriram o Brasil. Surgiu uma vertente dizendo que quem descobriu o Brasil não foram os portugueses no ano de 1500. Mas foi um povo muito tempo antes dos portugueses. Muito bem. Você sabe que quando Portugal descobre o Brasil, eles trazem tudo que não presta para o nosso país. A questão dos Estados Unidos ser o que é uma questão de colonização. A questão do Brasil ser o que é uma questão de colonização. Irmão português, me desculpe. Ninguém toca nele, viu, irmãos? Ninguém toca nele.
Mas sabe, amigo, a verdade escandaliza, mas essa é a verdade. As pessoas que a sociedade de Lisboa rejeitava eram exiladas para o Brasil. Não é isso? O que aconteceu? Eles tropeçavam no nosso ouro. Tropeçavam, era muita coisa. Pra você ter uma ideia, a 70 quilômetros da costa de Pernambuco existe um galeão, é um navio afundado no século XVIII. Ele afundou esse navio, mas ele não afundou porque alguém bombardeou ele, não. Ele afundou porque ele não suportou o peso que ele estava levando. E o galeão estava até a tampa de ouro, 6 toneladas de ouro. Ele rachou no meio e afundou. Uma empresa francesa aqui está tentando resgatar este ouro que não está em águas internacionais. Está bem na divisa das águas brasileiras e internacionais. Então está tendo um impasse para resgatar essa riqueza, que é muito. 6 mil quilos de ouro. É muita coisa, muita coisa. Se um navio desse rachou e não aguentou, imagina quantos saíram do Brasil, quantos partiram da nossa terra rumo à Europa. E Portugal endividado até o pescoço. Muito do nosso ouro está no Vaticano e muito do nosso ouro está aqui na coroa britânica. Que Portugal pagava tributos com o nosso ouro. Ou eu estou equivocado, irmãos? Aí descobriram a nossa madeira. O pau-brasil. Uma madeira que tinha uma tinta vermelha dentro dela, que valia muito mais do que ouro. Por quê? Porque a cor mais cara para atingir era o carmesim. Era para atingir algo vermelho como esse daqui, naquela época, era muito caro. Aí os portugueses vêm e descobrem a madeira com a tinta vermelha. Por isso que o nome é Brasil, porque vem da palavra brasa, porque a madeira era vermelha como a brasa. Graças a Deus, pelo menos o nome é bom, né? Porque o nosso país tem o nome de brasa. Ali é o lugar das brasas do Espírito Santo de Deus. Aí eles cortam todas as madeiras e levam embora. Quando não tinha mais nada para roubar, desculpe, irmão, ainda trazem para nós a Babilônia.